Olá, gravateiros! Voltei, Luiz Arthur Nogueira. Hoje o tema, aviação. A Avianca, quarta maior companhia aérea operando no Brasil, pediu recuperação judicial. O que acontece que esse setor só afunda? Tira a gravata, solta a vinheta, Ferrugem. É isso aí, gravateiros e gravateiras. Gostei dessa história de aviãozinho. Aliás, esse aviãozinho aqui esteve presente no aniversário de 1 ano do meu filho Arthur. Como sempre roubando os brinquedinhos, Muito bem, pessoal, vamos parar de perder tempo com isso aqui. O negócio é o seguinte, vamos falar do setor de aviação, sempre com problemas. Mas antes, todo mundo se inscrevendo no canal, tocando no sininho. Por que é importante tocar no sininho? Porque nos avisa quando tem vídeo novo. Luiz, quando tem vídeo novo? Toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, pelo horário de Brasília. Pessoal, o tema de hoje é aviação, aviação sempre em crise, vira e mexe surge um problema em alguma grande companhia aérea, seja no Brasil, seja no mundo, e a bola da vez é a Avianca, a quarta maior companhia aérea operando no Brasil, atrás de Gol, Latam e Azul. Muito bem, pessoal, apenas fazendo um retrospecto, a Avianca, como eu já disse, é a quarta maior companhia aérea dos irmãos Efromovich, uma empresa colombiana. Vocês lembram, lá em 2010, ela operava aqui no Brasil como Ocean Air, depois mudou para Avianca, né, que é o nome que ela usa em todos os mercados. Essa empresa tem uma dívida de quase 500 milhões de reais, isso mesmo, R$500 bilhão, sem incluir as dívidas envolvendo as aeronaves. Para quem não sabe, normalmente o setor aéreo funciona assim, as companhias não compram aviões. Da Airbus, da Embraer, da Boeing. Normalmente é leasing, que é uma espécie de um arrendamento, um aluguel, que é feito a partir de alguma empresa e a companhia aérea paga esse aluguel, normalmente é um valor em dólar. Por isso que o dólar, quando sobe, ele é duplamente negativo para as companhias aéreas aqui no Brasil. Quem já voou pela Avianca sabe que, embora ela seja uma empresa menor do que as outras, do que a Gol, do que a Latam, ela tem um serviço de bordo melhor, com mais refeições, né? Convenhamos, a Latam hoje oferece um copinho de água e olhe lá. A Gol dá um refrigerante ou uma água e um biscoitinho pequenininho, né? O resto, essas empresas vendem tudo, quer comer alguma coisa, quer consumir, tem que pagar. Já a Avianca não, tem um serviço de bordo melhor, sempre apostou em tecnologia, em televisorzinho dentro dos aviões, assim como a própria Azul, né? Mas o fato é o seguinte, não adianta você ter um serviço melhor se você não consegue ter lucro. Nos últimos 10 anos, na maioria dos anos, a Avianca operou com prejuízo aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre deste ano, a Avianca faturou quase R$1 bilhão, só que teve um prejuízo de 140 milhões. Não adianta nada você ter um faturamento de 1 bi se você dá prejuízo de 140 milhões. E esse é o problema que envolve muitas companhias aéreas. É um caso antigo, só para lembrar que no Brasil a gente teve a VASP que quebrou, a Varig, a Transbrasil, enfim, são inúmeras histórias de empresas famosas que tinham clientes fiéis e que simplesmente quebraram. Porque é um setor complicado, de custos altos, custos dolarizados, como eu disse, é em dólar o querosene, é em dólar o leasing dos aviões. A questão do combustível, o querosene de aviação, parece uma coisa pequena, mas não é não. Em muitos casos, pode representar de 30% a 50% do custo total da viagem para a companhia aérea. E aí o que a Avianca fez? Não conseguiu renegociar essa dívida com os credores. Errei, Ferrugem. Não conseguiu renegociar essas dívidas com os credores e acabou pedindo recuperação judicial, que foi aceita pela Justiça. O que na prática significa que com a recuperação judicial, os credores não conseguem executar a dívida. Qual é a principal preocupação da Avianca? Que aquelas empresas que fazem o leasing, que fazem o aluguel das aeronaves, das turbinas, que essas empresas viessem retirar na marra, com um pedido judicial, é claro, retirar essas aeronaves. Aqui no Brasil, a Avianca tem quase 50 aeronaves e ela corria o risco de perder da noite para o dia metade, simplesmente porque a Justiça podia decretar que a empresa de leasing poderia retirar essas aeronaves. Então, com a recuperação judicial, ela tenta se proteger. Porém, aí tem um porém importante,
A lei, em tese, determina que, apesar da recuperação judicial, isso não afeta contrato de leasing. Ou seja, a Avianca continua correndo o risco de algum juiz determinar a retirada das aeronaves. Ferrugem, hoje tá difícil, hein? A retirada das aeronaves. Bom, O que é importante aqui, pessoal? Foi uma situação de desespero da Avianca, ela não tinha outra alternativa, ela tenta continuar operando para voltar a ter lucro, para poder sair dessa recuperação judicial, mas isso mostra que é um setor complicadíssimo e é no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil que empresa aérea quebra, não. Vale lembrar que por lei existe uma restrição de participação de capital estrangeiro, hoje limitada a 20%. O governo Temer tentou várias vezes, através do Congresso, mudar essa lei para aumentar pelo menos para 49%, mas é um imbróglio que se arrasta, se arrasta e se arrasta. E há quem defenda que você libere tudo, 100% de capital estrangeiro. O fato é que a gente vive aqui uma espécie de hipocrisia. Por quê? Todo mundo sabe que a Latam, na verdade, é uma empresa chilena, porque a LAN, que é chilena, comprou a TAM, né? Então, a gente finge que nós não temos aqui o capital estrangeiro comandando a Latam. A Gol é a mesma coisa, a Gol tem parceria com a Delta, com a Air France, com a KLM, né? E a gente finge que a Gol é uma empresa 100% brasileira. A própria Azul tem parceria com a United Airlines, que é americana, com o grupo chinês HNA, ou seja, todas as empresas já têm de forma direta ou indireta capital estrangeiro. Eu, particularmente, acho que a gente deveria aumentar, por lei, a possibilidade de participação de capital estrangeiro. Isso daria um ânimo nas empresas que operam aqui no Brasil, daria uma injeção de capital. E vale lembrar também que a regra é muito restrita. Por exemplo, uma empresa estrangeira, uma United, uma American Airlines da vida, não pode fazer um voo de ponte aérea, por exemplo, São Paulo-Rio. O que até aumentaria a concorrência, geraria talvez preços melhores para os brasileiros, né? E quem sabe poderia dar ganhos de produtividade, trazer aqui concorrência. Poderia ser algo saudável, porque não adianta dizer que vai aumentar a concorrência, aí que vai quebrar todas as empresas. Isso é balela, porque a gente vive hoje uma situação de oligopólio. O que é oligopólio? Poucas empresas comandam o mercado interno aqui no Brasil. Na prática, 4 empresas são as mais relevantes: Gol, Latam, Azul e a própria Avianca. Elas dominam esse mercado, nós consumidores temos pouquíssimas opções, elas fazem as rotas básicas, até que a Azul, por exemplo, faz algumas rotas no interior mais interessantes, mas normalmente todas operam a partir de grandes aeroportos. A aviação regional aqui no Brasil não decolou, o governo Dilma tinha uma ideia de estimular essa aviação regional, inclusive com subsídios, possibilitando que as empresas tivessem um benefício fiscal para operar rotas entre cidades menores. Isso nunca saiu do papel. O Brasil é um país continental, enorme, e a gente não consegue ter voos que interliguem o Brasil inteiro, infelizmente. Enfim, para concluir, pessoal, a aviação é um problema mundial. Essas empresas estão tentando ganhar dinheiro de todas as formas, cobrando despacho de mala, cobrando marcação de assento, cobrando bebida, comida dentro de aeronaves, e ainda assim elas não conseguem sair do vermelho. Muitas delas, vira e mexe, acabam pedindo recuperação judicial. O que mais me preocupa é que essa recuperação judicial significa que a empresa está desesperada, isso vai afetar a imagem da Avianca. Muitos consumidores poderão ter receio de comprar passagens, achando que da noite para o dia a empresa pode quebrar e eles vão ficar na mão. Então há uma tendência das pessoas evitarem comprar. Se elas não compram, a empresa afunda ainda mais, ou seja, muitas vezes a recuperação judicial é apenas o primeiro passo para um futuro pedido de falência, infelizmente. Esperamos que isso não aconteça com a Avianca, porque o pior cenário possível seria uma empresa importante como essa quebrar e a gente ter, em vez de 4 empresas dominando o mercado, reduzir para 3, o que seria pior ainda, porque quanto menor a concorrência, mais alta fica a tarifa, pior fica para o consumidor final. Pessoal, vamos agora ao quadro Pergunte ao Nogueirinha. O Pergunte ao Nogueirinha de hoje vem do nosso gravateiro Roger Gonçalo. Ô Roger, aqui de São Paulo, capital, tudo bem? Olha, ele tinha mandado essa pergunta há algumas semanas e eu guardei para quando surgisse esse assunto de aviação, porque tem, obviamente, muito a ver. O Roger pergunta: Nogueirinha, é verdade que você adora juntar milhas e viajar de graça?
É isso aí, você acha que o Nogueirinha é bobo, Roger? Ele adora juntar e nós aqui em casa também. Eu pago tudo no cartão de crédito, vou juntando. Aliás, eu estou devendo um programa especial mostrando como que eu faço, qual é o milagre, entre aspas, que não há milagre nenhum, para todos os anos eu fazer uma viagem em família apenas juntando milhas. Eu prometo em breve gravar esse programa, tá bom, Roger? Muito obrigado, faça como o nosso gravateiro Roger, pergunte ao Nogueirinha aqui nos comentários ou por e-mail, a economiasemgravata@gmail.com. O Nogueirinha sempre responde sim ou responde não. Não deixem de se inscrever no canal, tocar no sininho, compartilhar esse vídeo, dar um joinha para a gente continuar aumentando a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras. Pessoal, um grande abraço, um grande beijo e tchau!